Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Voz da Escritura. Se você nos acompanhou até aqui, já iniciamos as reflexões da Escritura no Novo Testamento. Caminhamos juntos pelas formas em que os autores escreveram seus relatos do Evangelho e para qual público ele direcionava sua mensagem. Observamos que o tom da nossa jornada vai mudando. Se antes, até no Velho Testamento, ouvíamos Deus falar por meio de profetas e do seu povo, agora ouviremos Deus falar por meio do seu Filho. Nesse episódio, eu gostaria de convidá-los a navegar pela vida de Jesus, de uma forma diferente. Vamos harmonizar os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João em uma narrativa cronológica única. E por que dessa forma? Bom, como sabemos, os textos não foram escritos com fins acadêmicos, e sim com o intuito de passar a mensagem recebida e divulgada por Cristo, durante o tempo em que ele passou com os apóstolos na Terra. Assim, os autores não estão preocupados em narrar na sequência correta. Veremos também que nem todos os textos são representados em todos os livros, além do fato que a visão de um texto tem uma pretensão em um livro e outra pretensão em outro livro. Isso sem mencionar que nem todos contaram na mesma ordem os eventos. Enfim, muitas variantes, que leva o leitor iniciante a ficar confuso. Inclusive achar às vezes que tem erros, porque leu de um jeito em Marcos e depois se deparou com outra forma contada lá em Lucas. Por isso, com o intuito de facilitar a nossa proposta, é um pouco diferente. Pretendemos apontar todos os maiores eventos desse período de Jesus narrado nos 4 evangelhos, em uma lógica de ocorrência, e assim caminhar analisando o evento e o que significa o evento. Os 4 evangelhos da Bíblia, que narram a história de Jesus Cristo, destacam e enfatizam aspectos singulares de sua vida. E quando fundidos em um único relato, que é a nossa proposta, podemos ver como esses relatos se relacionam entre si. Ao todo, passaremos por 250 marcos históricos narrados nos 4 evangelhos. Às vezes narrado em todos os 4 livros, às vezes narrados em 2 e às vezes apenas em um deles. Vamos cobrir, nesse episódio de hoje, 26 primeiros eventos, que tratam do nascimento e da preparação de Jesus para o seu ministério. Uma curiosidade, até para entendermos essa dinâmica. Nesses 26 eventos de hoje, 12 aparecem no Evangelho de Lucas, outros 4 aparecem no Evangelho de Mateus e 4 no livro de João. Agora, outros 6 aparecem em 2 ou 3 livros, e alguns até nos 4 evangelhos. Ou seja, vamos acompanhar a narrativa como uma, observando os eventos importantes narrados pelos autores. Prepare o seu coração para a realização e a visualização da promessa de Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse evento está prestes a se cumprir diante dos nossos olhos. Pronto para iniciar essa viagem? Então vamos lá. Jesus nasceu em um mundo que mudava drasticamente desde a época em que seu povo, os judeus, retornaram do exílio de 500 anos antes. A política, a cultura, o idioma e até a prática religiosa em Israel sofria grandes mudanças. Chegara o tempo oportuno de Deus enviar seu Filho ao mundo para ser reconhecido como o Messias, o Salvador e Rei. Mas ele não viria conforme a expectativa geral. Israel esperava um Messias que presumia seria um poderoso líder que estabeleceria o controle de Israel sobre o território ocupado e devolveria aos judeus essa terra prometida a Abraão,
que esse Messias expulsaria os romanos, ninguém esperava que esse Messias viria como um bebê de uma humilde camponesa em uma cidade pequena e insignificante lá na Galiléia. Ninguém esperava que ele reuniria um pequeno grupo de discípulos e andasse pela nação contando histórias e desafiando as autoridades religiosas. Ou seja, o povo esperava o Messias, o clímax da história de Israel, o cumprimento supremo de todas as profecias de Deus ao seu povo. Mas Jesus é o clímax da história de Deus. Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus para a humanidade. E os evangelhos narram a história desse homem, que às margens da sociedade de Israel exibiu o poder de Deus por meio de milagres impressionantes e ensinou com autoridade. Os fatos narram a história de como ele nos deu muito mais do que qualquer líder militar, político ou religioso jamais poderia nos dar. Os evangelhos nos narram como o eterno Filho de Deus, que se fez carne para viver entre nós, ofereceu a salvação e a vida eterna, muito mais do que um miserável reino terreno pelo qual eles esperavam. O primeiro marco da nossa história, da nossa lista, vai tratar da própria natureza dos relatos. Porque o que temos em mão é algo magnífico, maravilhoso. E como contar isso? Como começar a contar isso? Quando estamos diante de algo grande, de um evento sem precedentes, você sente uma emoção, quer contar sobre ele a alguém. Também recontar a história traz de volta as emoções originais à medida em que você revive aquela experiência. Por isso, Marcos e Lucas iniciam seus evangelhos anunciando o que será tratado, a sua natureza, sobre o que eles estavam escrevendo. É fascinante notar como cada autor começa a sua narrativa. Marcos, por exemplo, não perde tempo com infância ou genealogia. Ele escreve para um público romano focado em ação e já começa declarando: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Lucas já começa um pouco diferente. Lucas diz: tendo por muitos empreendido por ordem narrativa dos fatos que entre nós se cumpriram e foram transmitidos pelos que presenciaram, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los. Ou seja, muitos estavam contando esses eventos, mas é tão importante o que ocorreu que eu também preciso escrever sobre isso. Mas para entender Jesus, não podemos começar apenas na Terra. O nosso segundo marco nos leva à eternidade, através das lentes teológicas de João, que diz: antes de existir o tempo, o espaço ou a matéria, Jesus já existia. João inicia o seu evangelho com: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus não começou na manjedoura. Ele é o Criador que se tornou criatura. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que se fez carne para se tornar o nosso mestre perfeito, o nosso exemplo e, acima de tudo, o sacrifício perfeito, que satisfaria as exigências de Deus para a remoção de nossos pecados. Assim, a história entra no tempo humano e em uma época sob o reinado de Herodes, o Grande, um governante cruel, nomeado por Roma e conhecido por seus grandes projetos de edificações, mas também por sua extrema paranoia e violência. Guarde isso, que voltaremos já já nesse paranoico. Assim, Lucas nos conta com o terceiro marco, quando um anjo aparece no templo para fazer uma promessa impossível a um sacerdote idoso chamado Zacarias. Zacarias pertencia à ordem de Abias e, quando servia no templo de Jerusalém, oferecendo incenso, o anjo Gabriel apareceu. Zacarias e sua esposa Isabel eram justos na presença de Deus.
mas carregavam a dor da esterilidade, algo que naquela época era visto por um opróbrio, uma vergonha social. Gabriel anuncia que eles teriam um filho, cujo nome deveria ser João, que prepararia o caminho do Senhor. Por duvidar devido à velhice, Zacarias no primeiro momento acha que a promessa vai dar ruim. E por essa incredulidade, ele vai ficar mudo até o cumprimento da promessa, ensinando-nos que a descrença nos silencia, mas a fidelidade de Deus permanece inabalável. 6 meses depois desse evento, o mesmo anjo Gabriel é enviado para um lugar improvável. Nesse nosso quarto marco da história, o cenário muda para Nazaré, uma aldeia pequena e insignificante lá na Galileia. Maria era jovem, pobre e mulher. Características que, para a sociedade da época, a tornariam inútil para uma grande missão. Mas Deus escolhe o que é humilde para manifestar a sua glória. Eu gosto de aplicar aqui a frase: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E assim o anjo anuncia que ela, Maria, conceberá pelo Espírito Santo e dará à luz ao Filho do Altíssimo. A resposta de Maria é o modelo supremo de submissão. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Note você que essa benção traria para Maria muitos sofrimentos, ridicularização, o risco de ser abandonada por José e, no futuro até, a dor de ver seu filho sendo assassinado. Ainda assim, ela aceitou o presente de Deus com humildade. Logo após essas notícias, Maria viaja apressadamente cerca de 150 quilômetros ao sul até as montanhas de Judá para visitar a sua prima Isabel. Lembra dela? Falamos agora há pouco, a esposa estéril de Zacarias, que agora estava grávida de João. Uma viagem de 5 a 10 dias. E nessa visita, assistimos ao nosso quinto e sexto marco, onde vemos um encontro sobrenatural. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê no ventre de Isabel, que era João Batista, pula de alegria. Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece Maria como a mãe do meu Senhor. Em resposta, Maria entoa o magnífico hino de louvor que ecoa as promessas feitas a Abraão. Ela não estava sendo orgulhosa ao dizer que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. Ela estava apenas aceitando e agradecendo o presente que Deus lhe deu. Maria permaneceu com Isabel por 3 meses, voltando em seguida para Nazaré, pouco antes da sua prima dar à luz. O tempo se cumpre e nasce João. No nosso 7º e 8º marco, vemos a importância dos nomes na cultura bíblica. No dia da circuncisão, cerimônia que marcava a entrada do menino na aliança de Deus, os parentes queriam chamá-lo de Zacarias, assim como o pai. Mas Isabel e Zacarias insistiram no nome dado por Deus e avisado pelo anjo: João. Imediatamente, a língua de Zacarias se soltou. Lembra? Ele estava mudo desde o anúncio do anjo, passou a gravidez toda mudo. E agora, na cerimônia de circuncisão, a sua língua se solta. E ele profetizou que Deus havia visitado e remido o seu povo. João cresceria no deserto, fortalecendo-se em espírito, isolado das distrações para focar em sua missão de profeta do Altíssimo. Enquanto esses eventos sobrenaturais cercavam Maria e Isabel lá em Nazaré, José, o noivo de Maria, enfrentava uma crise silenciosa e profunda. Ele descobriu que Maria estava grávida e, logicamente, sabia que o filho não era dele. Para entendermos o peso desse momento, precisamos mergulhar um pouco nos costumes da época. O noivado judaico não era apenas uma promessa, mas um contrato legal que só poderia ser rompido por morte ou divórcio. A situação indicava aos olhos da lei que Maria havia sido infiel.
Segundo a lei civil dos judeus, José tinha o direito de pedir o divórcio. E ao fazê-lo publicamente, as autoridades poderiam decretar que ela, Maria, fosse apedrejada até a morte. É aqui que a integridade de José brilha de forma extraordinária. Sendo um homem justo e não querendo infamar Maria, ou seja, não querendo expô-la à humilhação pública ou ao perigo de morte, ele planejou deixá-la secretamente. Ao optar por um divórcio em silêncio, ele estava abrindo mão da sua própria honra para salvá-la do pior, o apedrejamento. José estava disposto a arcar com o estigma de ter visto como alguém que abandonou a noiva para que ela pudesse sobreviver, mesmo como uma mulher rejeitada, em vez dela ser executada. Foi nesse ponto de extrema angústia que Deus interveio. Em um sonho, um anjo confirmou a história de Maria e revelou a origem divina daquela criança. José, sensível à orientação de Deus, obedeceu prontamente. Ele não apenas recebeu Maria, mas sacrificou sua reputação e seus planos pessoais para se tornar o pai terreno e protetor do Salvador. E agora que estamos nos aproximando do nascimento, devemos olhar para as origens de Jesus. O nosso 10º marco nos apresenta a genealogia. Mateus escreveu para judeus e começa em Abrão, provando que Jesus é o herdeiro legal do trono de Davi. Eu gostaria de dar uma pausa aqui para explicar a nossa proposta de seguir a narrativa por evento cronológico e não livro por livro. Veja, estamos chegando ao nosso 10º marco da narrativa e somente agora vamos tratar do primeiro capítulo do livro de Mateus. Pois Mateus inicia seu evangelho com uma lista de descendentes, uma genealogia, a fim de provar de imediato aos seus leitores, que eram judeus, que Jesus é descendente direto de Davi. No entanto, todos os detalhes que narramos até aqui, de Isabel, Zacarias, João Batista, as dúvidas de José, o cântico de Maria, são narrados por Lucas. E eu acredito que Lucas ouviu isso tudo diretamente, inclusive de Maria, pois quando Lucas fazia suas pesquisas na época, ele tinha total acesso à mãe de Jesus. Lucas, até em outro capítulo, também apresenta uma genealogia, que alguns pensam ser diferente da que Mateus apresenta, mas aí está um segredo. Lucas expõe a genealogia de Maria, enquanto Mateus apresenta a genealogia de José. Apesar de ambos serem descendentes de Davi, a cultura judaica aceita somente a linhagem do pai. Enquanto Mateus finalizava sua genealogia em Abrão, em Lucas a sua genealogia vai até Adão, mostrando que Jesus é o Salvador de toda a humanidade. No nosso 11º marco, o momento em que o Verbo se fez carne, na simplicidade da cidade de Belém. Por causa de um decreto do imperador César Augusto, José e Maria, que estavam lá em Nazaré, percorrem cerca de 156, 160 quilômetros, vindo de Nazaré até a Judéia. Mas aqui precisamos fazer uma pausa para entender um detalhe que as tradições, e até os meus amigos me perdoem que constroem os presépios, costumam pintar de forma diferente da realidade da época. Muitas vezes imaginamos José e Maria sendo rejeitados em hotéis lotados, mas essa visão não tem muito fundamento histórico. Lembre-se, José era da casa e família de Davi. Ele estava em sua cidade ancestral. Na cultura do Oriente Médio, a hospitalidade era sagrada e José certamente teria parentes ali na cidade de Belém. O detalhe está na tradução. A palavra grega usada para estalagem ou hospedaria é kataluma, que se refere mais a um quarto de hóspede, em uma residência privada, muito mais lógico do que uma hotelaria comercial. A cena mais provável que se encaixa na arqueologia das casas daquele tempo é que a casa dos parentes de José estavam superlotadas por causa do censo. Não era só José que estava voltando para a cidade. E assim, o quarto de hóspede, a kataluma, estava ocupado.
Por isso, José e Maria ficaram no ambiente principal da casa, um nível um pouco mais baixo, onde, durante as noites de inverno, as famílias recolhiam seus animais de maior valor para protegê-los do frio e para também que o calor dos animais ajudasse a aquecer a residência. Portanto, a manjedoura mencionada no texto era um coxo de alimentação esculpido na própria pedra do chão ou até da parede desse ambiente doméstico. Jesus não nasceu isolado em um curral distante, porque não tinha dinheiro lá para hotel, não tinha hotel. Ele nasceu no coração de uma casa de família, envolto em panos e deitado onde os animais se alimentavam, mostrando que o Criador veio para participar da vida comum de suas criaturas. Este cenário de humildade nos leva aí ao 12º marco, o anúncio do nascimento. O maior evento da história não foi comunicado a reis ou imperadores em seus palácios, mas a humildes pastores que vigiavam seus rebanhos à noite. Há um detalhe geográfico e histórico fascinante aqui. Os campos ao redor de Belém eram conhecidos por abrigar os rebanhos que forneciam os cordeiros para os sacrifícios no templo de Israel. Faz todo sentido teológico que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fosse anunciado primeiro àqueles que cuidavam dos cordeiros pascais. Os pastores eram pessoas simples, cujo trabalho era duro e muitas vezes desprezado pela elite religiosa. Ao escolhê-los, Deus nos ensina que Ele aceita você e eu exatamente como somos. Não importa a sua classificação, sua conta bancária ou sua posição social. Para receber as boas novas de grande alegria, basta ter um coração humilde o suficiente para aceitá-las. Uma notinha aqui de rodapé. Lucas, como você sabe, era médico. E como tal, ele sabia perfeitamente como os bebês eram feitos. E o fato de ele registrar o nascimento virginal como um fato histórico e não como ficção, dá uma credibilidade extraordinária ao relato e irá nos guiar no decorrer da nossa jornada. E assim, os dias se passam, e ao chegarmos ao 40º dia, Jesus é levado ao templo em Jerusalém. Nesse próximo marco, encontramos os nomes de Simeão e Ana, 2 idosos, fiéis a Deus dentro da cultura judaica, que esperavam, que aguardavam a vida toda pelo Messias. Simeão, ao receber Jesus nos braços, profetiza que ele seria a luz para todas as nações. Mas também avisa Maria de que uma espada transpassaria sua alma, antevendo o sofrimento da cruz. Este ponto é narrado na Bíblia para demonstrar que todos os rituais judaicos são cumpridos, pois a criança ao nascer deveria ser apresentada no templo, e por ser primogênito, deveria inclusive ser oferecido um sacrifício, simbolizando a oferta do primogênito, quando da saída do povo do Egito, que vimos no episódio que tratamos lá atrás, falando do livro do Êxodo e falando da Páscoa. Importante isso para lembrarmos que Jesus é judeu, nasceu na cultura judaica e cumpre todos os ritos do povo escolhido por Deus, pois é desse povo que há a promessa da vinda do Salvador, do Messias. Visitantes do Oriente, os magos, chegam seguindo uma estrela. Aqui os marcos 16 até o 18 irão, antes de tudo, elucidar alguns mitos. Não são 3 magos, não são reis, e não chegaram no nascimento a ponto de encontrarem o Senhor Jesus na manjedoura. Calma, não pretendo estragar a construção do presépio de ninguém. Apenas te dar fatos e ajustar alguns que foram criados e acrescidos depois. Não há base bíblica para essas afirmações. A Bíblia diz que são magos, mas não indica que são reis. Informação não teológica. Naquela época, o termo mago, do grego magoi, era abrangente. Referia-se tanto aos praticantes de artes ocultas, quanto aos profundos estudiosos dos astros, o que hoje chamaria de astrônomos. Como a narrativa bíblica descreve homens que cruzaram desertos guiados por fenômenos celestes,
A palavra claramente se aplica a essa segunda categoria. Eram sábios cientistas que liam no céu como um mapa, conectando eventos cósmicos a grandes promessas históricas. Alguns, inclusive, irão pesquisar e observar que esses magos poderiam ser da região da Pérsia, pois os persas tiveram muitos contatos com as profecias bíblicas na época de Daniel. E nós veremos que o nascimento de Jesus, com hora, data marcada, está nas profecias de Daniel. Portanto, a Bíblia também não indica a quantidade de magos, muito menos diz que são 3 magos. As pessoas seguiram esse pensamento a partir do fato de termos 3 presentes. E os presentes entregues pelos magos, inclusive, não foram escolhidos ao acaso. Eles formam um perfil completo da identidade daquela criança sobre 3 perspectivas distintas. Veja só. O ouro simboliza a realeza. O metal mais precioso era o tributo padrão para um rei. O incenso simboliza a divindade, usado nos templos para subir aos céus com as orações. O incenso simbolizava o sacerdócio e a divindade. E a mirra simboliza a humanidade e o sacrifício. Era uma resina amarga usada para embalsamar corpos. Era um presente profético e realista. Reconhecia que, apesar de rei e Deus, ele era humano e teria um destino de sacrifício e morte. Vemos assim, pela narrativa, que esses homens viajaram por meses, seguindo a estrela, e traziam consigo uma certeza: estavam buscando um rei que viria para governar o mundo todo. Seguindo a lógica humana, para onde eles foram primeiro? Direto para o Palácio Real em Jerusalém. Afinal, na mentalidade da época, onde mais se encontrariam os filhos dos reis, senão nos palácios? Ao chegarem à presença do Herodes o Grande, a maior autoridade daquele território, eles fizeram uma pergunta que selaria o destino de muitas crianças: aonde está o menino, aquele que é nascido rei dos judeus? Para entendermos o que está acontecendo a seguir, precisamos olhar para quem era esse Herodes, que eu disse lá no começo que voltaríamos a ele. Ele era um governante eficaz em termos de obras, mas psicologicamente instável e obcecado pelo poder. As fontes históricas nos revelam um homem mergulhado em paranoia. Ele já havia mandado matar 4 dos seus próprios filhos e até mesmo a sua sogra, por medo de conspiração. E o rastro de sangue não para por aí. Após matar a sogra, ele sentiu a necessidade de executar a própria esposa, por receio de vingança. Um homem que mata a própria família por poder não hesitaria em matar um bebê desconhecido. Sentindo-se ameaçado pelas notícias dos magos, Herodes convoca os especialistas judeus e pergunta sobre essa profecia. Ao saber que o Messias nasceria em Belém, uma aldeia a cerca de 6 a 8 quilômetros de Jerusalém, ele direciona os magos para lá. E com uma falsidade magistral, ele pede que os magos retornem e lhe dê a localização exata, sob o pretexto de que ele também queria adorar o menino. Na verdade, o plano de Herodes era assassiná-lo. Como os magos, após a visita e a entrega dos presentes, foram avisados por Deus em sonho para não retornarem a Jerusalém, Herodes, dado o tempo de não ter retorno, sentiu-se ludibriado. Sua reação foi brutal e calculada. Ele ordenou a matança de todos os meninos em Belém de 2 anos para baixo. Uma curiosidade aqui. Herodes chegou a esse número de 2 anos baseando-se no tempo exato em que a estrela havia aparecido aos magos lá no Oriente, viagem, tempo e etc. E isso nos indica que esse evento não ocorreu na noite do nascimento de Jesus. Provavelmente Jesus já tinha entre 1 ou 2 anos de idade e a família já não estava mais nem naquela situação do estábulo. Estava vivendo em uma casa em Belém quando os magos os encontram. É assim que está o texto. O rei da paz já sofria desde a infância a oposição violenta dos reinos desse mundo. Avançamos para o Marco 18, onde José foge com a família para o Egito.
permanecendo lá até a morte de Herodes, porque o anjo avisou que Herodes iria fazer o mal feito. E acrescentando a isso, eu diria que o ouro recebido como presente pelos magos deve ter financiado toda a fuga como a permanência lá no Egito. E agora, voltando para a Judéia depois da morte de Herodes, a família sagrada não volta para Belém. Ela vai para a cidade de Nazaré, onde José tinha sua vida estabelecida, lembra? Ele desceu para Belém por conta do censo, mas ele e Maria eram de Nazaré. Acredito até que era lá que José tinha uma marcenaria, pois ele era carpinteiro de profissão. Jesus assim cresce em Nazaré, fortalecendo-se em sabedoria, e no nosso 20º marco vemos o único registro da sua infância. Aos 12 anos, em Jerusalém, ele é encontrado no templo, debatendo com os doutores da lei, e a sua resposta aos pais revela sua consciência divina. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Cerca de 18 anos depois, sim, 18 anos, e veremos a explicação do motivo desse tempo. Depois de 18 anos dos relatos até aqui, surge então João Batista iniciando sua pregação no deserto da Judéia. Esse marco nos mostra a preparação ministerial. João Batista se vestia como o profeta Elias e pregava o arrependimento. João usava o batismo como um sinal visível de uma mudança interior, preparando o povo para a chegada do Messias. O povo judeu, como se sabe, eles têm vários critérios, e um deles é a purificação. Então, o fato de se lavar é uma prática padrão. Quando João institui o batismo, ele atrai multidões, inclusive soldados e publicanos, chamando-os para uma vida de justiça e generosidade. E ele usa o batismo não como uma purificação momentânea, mas um arrependimento de alma. E assim, vemos Jesus indo ao Rio Jordão para ser batizado por João. Chegamos ao 24º marco da nossa jornada, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Este momento não é apenas um ritual de purificação, mas a inauguração oficial do seu ministério público. Aqui surge um detalhe fascinante que muitos leitores deixam escapar. Por que Jesus esperou até os 30 anos para começar a sua missão? Por que não temos relatos desses 18 anos, de lacuna? Para entendermos isso, precisamos olhar para as instruções de Moisés lá no Antigo Testamento. Segundo o livro de Números, no capítulo 4, 30 anos era a idade prescrita para que os sacerdotes iniciassem seus serviços oficiais no templo. Ao aguardar esse exato momento, Jesus estava honrando e guardando mais este ponto da lei judaica, legitimando assim seu papel como nosso grande sumo sacerdote diante de toda a nação. Na cultura bíblica, inclusive, os 30 anos representam a idade da maturidade para assumir grandes responsabilidades. Temos, por exemplo, José, lá do Egito. Ele tinha 30 anos quando começou a servir ao rei do Egito, e Davi tinha a mesma idade quando começou a reinar. Jesus, o Salvador do mundo, contentou-se em trabalhar pacientemente em uma carpintaria de uma aldeia até esse marco, confiando plenamente no cronograma de seu pai. E ao descer as águas do Jordão para ser batizado por João Batista, Jesus, o homem perfeito que nunca pecou, não buscava arrependimento, mas sim identificar-se com seu povo e cumprir toda a justiça e seguir nos dando o exemplo. Foi nesse cenário que o céu se abriu e vemos a Trindade se manifestar de forma visível, o Filho nas águas, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba e a voz do Pai ecoando: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Imediatamente após a benção, vem a provação. Nosso 25º marco nos leva ao deserto, onde Jesus foi tentado por Satanás. Ele venceu cada tentação citando as Escrituras, provando que a palavra de Deus é a nossa defesa definitiva contra o mal. Quanto a essa prova no deserto, eu falei bastante a vocês no episódio 22 sobre a ação de Jesus ser o novo Adão,
retomar a condição de verdadeiro homem e onde Adão falhou, Jesus triunfou. E assim, encerramos esse episódio com o 26º marco, as bodas de Caná da Galileia. Jesus transforma a água em vinho, realizando o seu primeiro milagre. A passagem relata que Jesus e sua mãe foram convidados a uma festa de casamento em uma cidade próxima chamada Caná, na mesma região ali da Galileia. Festa de casamento nessa época de judeu era um evento que durava uma semana. Portanto, imagina as provisões, comida, bebida. Era um planejamento árduo. E assim, em determinado momento, a mãe de Jesus, Maria, nota que o vinho está acabando. Essa situação levaria a família do noivo e da noiva a um constrangimento geral, falatório do tipo faltou dinheiro, convidaram gente demais e outros dizeres por aí. Para um casal iniciar a sua nova vida com essa situação tão desonrosa, não era legal. Maria vai a Jesus e indica a situação. Jesus diz que ainda não é chegada a hora, mas ela vira aos serventes e diz: fazei tudo o que ele vos mandar. Na festa, haviam 6 recipientes de pedra vazio, que serviam para as purificações, um ritual religioso judaico de se lavar. Em cada pote ali cabia entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: encham esses potes com água. E eles foram lá e encheram até a boca. Então ele disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. Assim, o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora os serviçais soubessem que haviam tirado água. Então o encarregado da festa chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, um vinho inferior é servido. Não entendi o que você fez aqui. Você guardou o melhor até agora? E nós temos algumas lições muito bonitas dessa passagem. A primeira delas, acho que você não pode deixar de convidar Jesus ao seu casamento, ao seu negócio e à sua vida. Convide Jesus para participar com você nos eventos da sua vida. Também podemos aprender que Jesus no casamento, há possibilidades de crise, pode faltar vinho. Ou seja, Jesus estando conosco não é uma garantia que não haverá situações inusitadas e problemas. Pode sim faltar vinho. Termos Jesus em nossa vida não é um salvo-conduto que nada acontece ao crente. Tem doença sim, tem desemprego, tem choro. Inclusive, eu sempre digo que a chuva cai para o crente e para o descrente. O crente deveria passar melhor pelas crises comuns, pois ele sabe onde buscar socorro, coisa que o descrente não tem e entra em desespero. Uma lição muito bonita de Maria aqui, e que falta na maioria das pessoas hoje. Ao saber da situação, ela não proliferou o boato, a intriga. Ela não foi verificar o que faltou, por que faltou, quem esqueceu, quem errou. Ela levou o assunto, o problema, a quem poderia resolver, direto a Jesus. Poderíamos também dizer que Jesus transformou o coração, transformou vidas, assim como ele transformou o vinho, mas você já entendeu. E por último, o texto diz: os seus discípulos creram nele. Assim, vimos como Deus preparou o caminho de forma minuciosa, lá do silêncio do Zacarias à glória do primeiro milagre em Caná. O Messias chegou, e ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A nossa viagem está apenas começando. Nos próximos episódios, entraremos na fase mais intensa da vida de Cristo, a mensagem e o ministério de Jesus. Veremos ele limpando o templo, encontro noturno lá com Nicodemos, os ensinamentos revolucionários do Sermão da Montanha, muitos milagres demonstrando que ele é o Messias e o embate acalorado com os doutores da lei.
Não perca os próximos episódios dessa harmonia dos evangelhos. E continue meditando na palavra. E lembre-se, Jesus demonstrou poder sobre doenças e até sobre a morte, para provar o seu profundo amor por você. Obrigado por ouvir até aqui. Este foi o nosso podcast A Voz da Escritura.